Vamos falar sobre 4 jogadores no vídeo de hoje, tá? Felipe Melo, Allan Kardec, Alan Borges e também sobre Luiz Henrique. São 4 jogadores e uma vinheta. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, se você achar legal. Tô olhando pro alto que eu tô passando a imagem aqui que eu vou botar aqui daqui a pouco pra vocês. Dá essa moral aí pra gente, vamos embora. Bem, pra alguns é feriado, né? Pra outros é dia de trabalho aqui no Raiz Tricolor. Mas seguimos. Inclusive, pra um desses também foi dia de trabalho hoje. Felipe Melo. Felipe Melo já tirou os pontos da cirurgia. Eu vou até botar uma... ele postou no story dele. Eu vou botar uma imagem parada porque eu não sei se o YouTube pode bloquear, beleza? Mas tá aí, ó. Felipe Melo tirou os pontos. E logo depois, inclusive, foi fazer atividade física no CT. Ó, peraí que tem um vídeo aí do Milton Neves do nada. Foi fazer uma atividade física no CT. Ele deve ter tirado, inclusive, no próprio CT, né? Fazendo a atividade física, enfim, forçando ali o joelho e tal. Tem outro vídeo aqui depois também. Lembrando que o Felipe Melo teve uma lesão no menisco e ainda jogou o Fla-Flu da estreia da final inteiro. Aí ele no CT e depois ele correndo também já no CT. Ou seja, vai se recuperando, né? Segundo o próprio Felipe Melo, essa cirurgia que ele fez, quando ele comentou isso no dia do título do Fla-Flu, essa cirurgia o tiraria do gramado, o pararia 20, 25 dias, né? Lembrando, ele se machuca inicialmente na final do Campeonato Carioca, ali no dia 3 de abril, né? Você pega ali, final de semana passado foi o jogo contra o Santos, meio de semana isso. Ele se machuca no dia 30, ou seja, ele deve estar de volta ali pra reta final do mês de abril, início do mês de maio, talvez pro Coritiba ali no Couto Pereira, ou pro jogo de volta contra o Vila Nova, alguma coisa ali mais nesse meio termo, os 2 jogos da Sul-Americana. Tá fazendo falta, Felipe Melo, tá fazendo falta. Enfim, uma boa recuperação aí pro jogador. Bem, outro jogador que foi destaque nessa sexta-feira foi Luiz Henrique. Destaque na Globo, exatamente. Passou na Globo o Fluminense lá no Pantanal, né, na Arena Pantanal lá em Cuiabá, a informação de que Luiz Henrique, que vinha ficando no banco, deve ser titular no jogo contra o Cuiabá. Acho totalmente justo, inclusive, tá? Enfim, vale lembrar, Luiz Henrique não é titular desde o jogo da eliminação contra o Olímpia, em que ele foi titular, mesmo estando, entre aspas, ali, não estava 100%, né, naquele jogo. E aí, após isso, ele parou para poder se tratar daquela lesão que ele tinha tido no jogo de ida, e depois teve o problema, um problema bem grande ali dessa recuperação e dele voltar de uma área estar jogando, tudo impedindo ele de ser titular. Mas bola, por mais que ele não venha jogando tudo que jogava antes, e eu falei disso várias vezes, a expectativa, o pior da venda de Luiz Henrique ser anunciado naquela semana é que a expectativa nele estava mais alta do que nunca tinha estado. Mais alta do que nunca. Luiz Henrique joga muita bola, mas foi sem dúvida a melhor semana da carreira dele até aquele momento. E isso ia deixar algumas cicatrizes. Uma delas era da gente achar que o Luiz Henrique iria manter esse nível pelo resto do ano. Obviamente não iria, mas é um jogador que joga naquele nível. Com uma preparação consegue jogar ainda mais partidas do que vinha jogando nesse início de ano. E a outra era disso, né, de que as críticas que ele vem sofrendo, de que tá tirando o pé da dividida e tal, que eu não concordo pelo simples motivo de que ele já estava vendido desde um mês antes. Então, se era para tirar pé de dividida, ele tiraria o pé da dividida no jogo contra o Olímpia, por exemplo. Não partiria para cima dos adversários, mesmo tendo tomado aquela entrada criminosa do lateral acho que era do Torres, né, do lateral do Olímpia. Então, assim, não faz muito sentido. É óbvio, à medida que vai chegando mais perto, a cabeça do jogador vai focando um pouco mais no Betis e a importância que ele vai dando ao Fluminense. Só que o Luiz Henrique me parece ser um pouco diferenciado nesse ponto em relação principalmente a Marcos Paulo, a João Pedro, a Kaique, jogadores que já despontaram no Sub-17 pensando na Europa. Tanto que o Luiz Henrique é o único desses 4 aí que eu citei, né, Kaique, Marcos Paulo, João Pedro e Luiz Henrique, né, no caso, é o único que renovou o contrato.
Porque pensou num projeto ali mais longo do Fluminense, de se estabelecer aqui, de fazer o nome dele, não de, entre aspas, né, se esconder um pouco na Europa. Na verdade, desses 4, o único que tá mais aparecendo é Kaique. João Pedro até tem ali uma certa outro destaque, mas num time de bem menor expressão. O Marcos Paulo tá escondido lá no Famalicão sem nem jogar. Então o Luiz Henrique não vejo esse jogador como um desdém ao Fluminense ou algo que ele vai tirar o pé porque ele não tá mais se importando. Mas é natural de que um jogador jovem, enfim, o foco tá dividido, né? Mas bola pra ser titular tem. Entrou nos últimos 2 jogos, criou mais chances do que os outros jogadores. Agora fica a dúvida, será que a Abel vai estabelecer um esquema com o Luiz Henrique jogando como o Arias vinha jogando, de certa forma até como o Bigode chegou a jogar, porque o Luiz Henrique não, ele é mais focadão na ponta. E aí, Arias estava centralizando bastante, vinha buscar bola às vezes, revezava com o Ganso. Não sei, a Abel vai ter que montar alguma coisa diferente para esse jogo contra o Cuiabá. Vamos aguardar. Notícia sobre os Alãs, né? Uma notícia que eu acabei não repercutindo no dia do jogo, que é sobre o Allan Kardec, porque eu gosto de esperar, né? Vocês sabem disso, algumas notícias, quando a fonte da notícia, ela é totalmente confiável, faz parte do hall aqui que eu uso de fontes confiáveis, eu dou a notícia, enfim, depois eu tento apurar também, trazer alguma novidade, enfim. Mas quando a notícia vem de um lugar meio, assim, que a gente nunca tem muita certeza, eu prefiro sempre esperar. E aí, como tinha jogo, enfim, acabei demorando a poder falar. O portal Central da Bola, que é um perfil do Twitter, divulgou inicialmente uma notícia de Allan Kardec no Fluminense. Bem, Central da Bola, não sei, provavelmente o pessoal do Central da Bola também nem conhece o Raiz Tricolor, mas eu não conheço o Central da Bola, então não posso confiar, né, de cara. Não achei nenhuma outra notícia que eles tivessem dado em primeira mão, facilmente assim. O Saudações Tricolores repercutiu a fala. Eu tava até em live no momento em que eu li isso, e eu não entendi se o Saudações estava corroborando a informação, dizendo que apurou também, porque o Saudações até fala bastante de que o Pedrão e tal, fala que eles só dão notícias lá que eles apuraram. E aí, enfim, ficou meio dúbio, porque eles em nenhum momento também falam que apuraram. Enfim, eu falei, cara, então eu não tenho uma segurança total aqui também de que o Saudações tá confirmando essa notícia aqui. Beleza. Eles estavam mais repercutindo o que eu vou até ler um trechinho aqui, o Guilherme Soeiro, que escreveu. A página Central da Bola no Twitter trouxe em primeira mão que o clube já escolheu um nome para o substituto do ídolo, Fred, né? A diretoria já definiu o nome para suprir a saída de Fred, que encerrará a carreira no meio do ano. Repetiu aqui. Buscando um atacante com o mesmo estilo de jogo, a cúpula decidiu ir atrás de Allan Kardec. Revelado no Vasco, segundo a reportagem do GE de janeiro desse ano, o atacante vivia um impasse por conta de salários atrasados até o mês de janeiro, ainda de acordo com a publicação brasileira, né? E aí no final termina com: nossa equipe de reportagem está apurando para saber mais detalhes da negociação entre o atacante e clube, e em breve traremos novas informações. Não trouxeram, depois disso não tem qualquer matéria sobre Allan Kardec, ou seja, me pareceu só a repercussão mesmo. Então ninguém confirmava nada sobre Allan Kardec no Fluminense. O Vitor Lessa conseguiu falar com o pai do jogador e trouxe informações sobre essa possibilidade do Allan Kardec no Fluminense. Bem, o que o Vitor Lessa falou lá no canal dele? Por sinal, sigam lá o canal do Lessa, aqui no YouTube. Ele falou lá no canal dele o seguinte: Allan Kardec tá com 5 meses de salário atrasado, lá na China. A esposa dele tá grávida e o jogador... aliás, o pai do jogador ainda confirmou que ele tá rescindindo o contrato dele na China, não rescindiu ainda, está rescindindo, e que recebeu uma proposta concreta. O que é a proposta concreta? Proposta enviada, tipo assim, com valores, com tempo de contrato e etc. Não é só uma sondagem. De um clube brasileiro que não foi revelado. Só que o Lessa falou com a galera também interna do Fluminense, as fontes deles internas no Fluminense, as fontes dele internas, e não há qualquer tipo de negociação ou sequer sondagem pelo jogador. No entanto, o repórter não descarta que o Tricolor possa fazer uma investida no atleta no futuro próximo, já que ele estará livre no mercado. Isso é óbvio, né? O jogador está livre no mercado, ele pode virar alvo do Fluminense em algum momento. Enfim, no final das contas, qual que é a questão principal ali?
Allan Kardec tá livre no mercado, tá saindo da China e quer ter o nome dele propagado no Brasil. Isso é fato. Allan Kardec não pode vir agora pro Brasil, porque ele virou a janela aqui do Brasil, lembrando, a janela fechou no dia 12, com um contrato. Então ele tinha contrato com um clube no momento da virada da janela. O que acontece com isso? Ele só pode assinar então agora com um clube da Série A ou da Série B lá em julho. Só em julho agora. Então, o que ele quer nesse momento? Que o nome dele esteja na mídia. Assim, eu tenho certeza que quando chegou Allan Kardec pra você, você nem lembrava mais de Allan Kardec. Por quê? Porque ele tá esquecidão lá na China e tal. E aí, só que, assim, então, muito provavelmente Allan Kardec pode vir a ser um alvo do Fluminense? Pode vir. No meio do ano pode ser que seja. Mas não há, nesse momento, conversa sobre Allan Kardec. A informação que eu tenho também, e que inclusive foi algo que Fred corroborou, é de que a ideia do Fluminense, tanto para Luiz Henrique quanto para Fred, é de utilizar quem já está aqui. Jogadores que já estão aqui, pelo menos até o meio do ano. Dar chances para, na época que eu tive essa informação sobre o Luiz Henrique, era Gabriel Teixeira, que foi emprestado para o Grêmio, Matheus Martins, o Gabriel Martins também, além de outros jogadores que estavam ali disputando posição, John Arias, William Bigode, enfim, você ter ali até julho um revezamento, caso o Luiz Henrique, enfim, seja lesionado, etc., ter a maior utilização desses jogadores, mas mesmo ali depois da saída de Luiz Henrique, que deve sair no iníciozinho de julho, se estender ali por mais um tempo tentando utilizar algum desses jogadores para ver se vai render de fato e dá para contar com eles até o final da temporada. Na centroavança não é diferente, a mesma informação que eu tive que Fred falou na entrevista coletiva que ele anunciou que de fato se aposentaria no meio do ano. John Kennedy, que postou no Twitter lá que tudo tá dando errado, enfim, às vezes a culpa é nossa mesmo, né, John Kennedy? Mas tem o próprio John Kennedy, que tem muita bola. Pra mim é o melhor dos centroavantes hoje no Fluminense. Ele é o melhor jogador, melhor até do que Cano pra mim, mas talvez falte mais compromisso, que é o que Cano tem de sobra. Você tem John Kennedy, você tem a volta do Samuel Granada, que tá treinando com o Sub-23, enfim, e tem mais outras opções. Você tem João Neto, que vai voltar aí de recuperação de cirurgia, vai acabar tendo também o Luan Brito em algum momento, vai começar a treinar, eles vão acabar subindo pro Sub-23 também, ele tá treinando em Xerém ainda. Enfim, você tem ali uma série de jogadores que podem ser testados antes do Fluminense efetuar uma contratação. A contratação de Allan Kardec, eu vi muita gente tratando, e por que eu trouxe o Alan Borges? Quem é Alan Borges, Gabriel? É o Alan que jogou no Fluminense. Alan Douglas, né? Alan Borges, Alan Carvalho, chamem como quiser. Eu fui ver os números de Allan Kardec e eu vi muita gente falando, nossa, que a centroavante é horrível. De fato, Allan Kardec não me inspira uma confiança de centroavante do Fluminense, não. Mas tirando a afetividade com Alan Douglas, né? O Alan ex-Fluminense, o que vai me fazer diferenciar os números de Allan Kardec com os números de Alan nos últimos anos? Vou dar um exemplinho aqui, tá? 19 jogos, 12 gols e 3 assistências. Vou falar 15 participações em gol, tá? É mais fácil. 19 jogos, 15 participações em gol. 15 jogos, 12 participações em gol. 27 jogos, 16 participações em gol. 28 jogos, 19 participações em gol. Números ótimos, né? De Alan. Agora a gente vai pro número de Alan do Fluminense. Isso mesmo, aquele número era de Allan Kardec. Vamos pro número de Alan do Fluminense agora. 12 jogos, 8 participações em gol. 22 jogos, 11 participações em gol. 27 jogos, 11 participações em gol. 22 jogos, 23 participações em gol. Desde que saiu do Guangzhou, em 2018, Alan teve um rendimento um pouco abaixo de Allan Kardec. Ambos têm uma idade muito parecida. Um tem 32, Alan tem 32, Allan Kardec tem 33 anos. O meu ponto eu posso achar Alan mais jogador. E até muita gente falou, mas o ideal é porque ele faz a ponta e tal, mas o Fluminense não tá querendo contratar. O Fluminense quer um reserva da característica de Fred. Eu acho Alan, enfim, todo mundo sabe aqui que eu tenho minhas restrições com uma volta de Alan pela empolgação que a torcida tá. O que eu tô falando pelos números. E pelo histórico da carreira, talvez o de Alan seja um pouco melhor, mas no futebol periférico. Allan Kardec, quando veio pro Brasil aqui, jogou no São Paulo, fez 11 gols numa temporada, 10 gols na outra, 10 gols na outra pelo Palmeiras, 14 gols. Ele não fez menos de 10, ele nunca fez menos de 10 gols numa temporada aqui, pelo menos, né, nos anos recentes.
Ele fez 9 quando subiu pelo Vasco, fez 12 no ano seguinte, aí foi-se embora pro Benfica, aí quando voltou jogou pelo Santos em 2012, fez 11, aí pelo Palmeiras fez 14 em 2013, naquele Palmeiras rebaixado. Não, Palmeiras da Série B, era Palmeiras da Série B. Aí no ano seguinte fez 20 gols, que fez 10 pelo Palmeiras, 10 pelo São Paulo. No ano seguinte fez 11 pelo São Paulo, aí foi pra China. Allan Kardec é um cara que faz muito gol. Não é um centroavante nível bom assim não, já tá mais velho e tal. Mas, assim, eu não tenho muitos argumentos, a não ser a afetividade, a gente gostar de Allan, pra poder falar que Alan Borges, Alan Douglas, Alan Carvalho seria uma contratação melhor do que Allan Kardec. Vale destacar, financeiramente, né, caso viessem, a gente teria o alívio gigantesco na folha salarial em relação a Fred, e esses jogadores não vão receber nesse mesmo nível, sabem que para poder vir pro Brasil não receberiam. Porém, dito isso, o Fluminense não vai contratar nenhum dos dois agora. Até a próxima. Valeu, amanhã tem jogo contra o Cuiabá.